Um bom dia para todos vocês. É sempre uma alegria, né? Nós podermos nos encontrar nesse momento, praticamente, né, no início da nossa jornada, para colocar o nosso coração numa disponibilidade para acolher a palavra do Senhor, né? Abrir também a nossa mente para ser iluminada pela palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nesta terça-feira, dia 27 de outubro, continuando a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, hoje nós temos um pequeno trecho que vai do versículo 18 ao versículo 21. Então, são 4 versículos onde Jesus faz uma comparação, né, do reino de Deus. Geralmente nós dizemos, né, que Jesus tem como conteúdo fundamental do seu anúncio a pregação sobre o reino de Deus. Porém, o reino de Deus, mesmo iniciado, instaurado aqui e agora entre nós, ele não se esgota, num plano terreno. Nós não podemos pensar que o reino de Deus ele será realizado plenamente aqui na nossa existência, mas é importante que ele seja difundido, acolhido, instaurado e assim vivendo, como colaboradores do reino de Deus, possamos um dia alcançar a sua plenitude. E a plenitude do reino de Deus é justamente o reinado de Deus na nossa vida. E hoje Jesus, nesse evangelho, faz uma comparação. A que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? Vejam que essa pergunta de Jesus é uma pergunta didática, porque introduz, nos seus ouvintes aquela expectativa. Primeiro, a expectativa de que não é tão simples falar do reino de Deus, porque ele, como nós acabamos de dizer, ele vai para além da dimensão histórica, da dimensão terrena, terrestre e assim por diante. Então, algo que não se identifica completamente com a realidade histórica, mas está presente. Nós não podemos pensar que o reino dos céus é um além-morte. Se planifica, mas ele acontece, já aqui entre nós. Caso contrário, não teria sentido Jesus ter pregado o reino dos céus, o reino de Deus, na sua vida pública. Então, cria essa expectativa. O reino dos céus, de Deus, é semelhante a quê? Aí Jesus vai falar, através de parábolas, através de comparações, de alguns aspectos do reino de Deus. Como nós acabamos de dizer, porque é impossível esgotar na nossa compreensão esse tema, essa realidade, melhor dizendo, do reino de Deus. Então ele faz uma comparação com uma semente de mostarda. Essa semente de mostarda, ela é lançada, no terreno. Aqui Lucas usou a palavra muito bonita, jardim. O jardim nos faz recordar o paraíso, o jardim do Éden. E lá no jardim do Éden nós temos justamente o primeiro casal, que foi a quem foi confiado justamente o cuidado, quando Deus confia a Adão, o cuidado com o jardim. E, portanto, quem é esse homem do reino de Deus que lança a semente? É o novo Adão. Mas nós não podemos pensar aqui, de forma assim, muito genérica, todo mundo. Mas o primeiro homem que pega a semente e atira no seu jardim é Jesus. Então, Jesus é o jardineiro. Claro que não é possível aqui a gente fazer tantas ligações, com partes do Evangelho,
Mas é muito bonita essa imagem do jardineiro, não é, que cuida, né, desse paraíso, não é, o paraíso que está aqui na terra, mas que alcança a sua plenitude na eternidade. Então, é muito bonita essa comparação de Jesus com a sua missão. Ou seja, Jesus é o novo Adão. Jesus é o novo Adão que lança esta semente no seu jardim. E esse jardim é o mundo, esse jardim é a criação, esse jardim é o coração de cada um de nós. E o outro aspecto, né, que Jesus também recorda nesse trecho do Evangelho é a dinâmica do reino. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Então, é o dinamismo do reino. Nós não podemos pretender, não podemos esperar, nem exigir que esse reino ele aconteça de forma nem automática, nem muito menos instantânea e mágica. Mas é uma ação de Deus, né? Jesus, que lança a semente, mas que também precisa, né, das condições para que essa semente possa desabrochar, possa crescer e produzir frutos. É muito interessante que dois aspectos também que a gente pode ressaltar a partir desse ensinamento de Jesus, de gratuidade do reino de Deus, que não é só um esforço, não é só um trabalho, né? Não é só uma labuta. Primeiro é o jardim, né? O jardim também é o símbolo da gratuidade, né? Porque quando nós pensamos em jardim, pensamos sobretudo nas flores, né? E as flores, elas alimentam muito mais os nossos sentimentos, os nossos olhos, e não o nosso estômago, né? Então não tem uma finalidade, vamos dizer, material. E a outra questão é que essa árvore cresce e as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Então o reino de Deus que é acolhedor. Aqui é uma imagem, de novo, de uma destinação universal. Então a árvore está na terra, mas os pássaros vêm do céu. Então céu e terra, universalidade, não é? Totalidade e assim por diante. E depois Jesus continua, de novo, com pergunta semelhante: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Então, aqui é um outro aspecto. Ou seja, o reino de Deus, ele exige penetração. Ele exige profundidade. Aqui, enquanto a semente vai para o aspecto, né, da visibilidade, ou seja, de algo externo, né, o reino que se manifesta, mas também esse reino ele precisa trabalhar numa dimensão profunda, trabalhar internamente. Não é? Então nós diríamos que essa transformação, essa conversão, é um reino que está projetado, né, para fora, porque cresce, mas um reino que exige uma interioridade, uma interiorização, e portanto, para que de fato haja consistência. Então vejam que essas duas imagens que Jesus utiliza hoje para falar do reino de Deus são imagens muito bonitas, porque nos ajudam a refletir sobre aspectos do reino. Ele não está explicando o reino, ele está nos ajudando a refletir sobre aspectos desse reino que podemos ter uma compreensão, mas de novo, não temos uma explicação exaustiva, completa, né, final. E daí exige de nós, esse evangelho exige de nós uma colaboração, porque esse Jesus que é jardineiro, ele nunca quis trabalhar sozinho. Basta pensar que quando ele começa a sua missão, ele chama pescadores, né, para que o ajudem. A mesma coisa, né, quando Jesus vai lançar a semente, ele que é o jardineiro, ele também quer que nós cuidemos desse terreno. Ele quer que nós cuidemos desse jardim e também nos tornemos como ele, né? Cada um de nós também tem que ser um novo Adão em Jesus, né? Um jardineiro desse belo trabalho, né, que Deus realiza, que é
lançar a semente da vida, cuidar dessa vida para que ela cresça, produza e alcance a plenitude na eternidade. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.